Muito bem, vamos ao último domínio que faz um downgrade, ou seja, que pode rebaixar o nível da evidência de estudos de intervenção randomizados. O item chama-se imprecisão. Por exemplo, esta questão aqui, em que está sendo comparado dois tipos de tratamento, para desfecho ou redução de dor. À direita, no verdinho, nós temos a droga teste. Então, se os resultados estiverem deste lado, nós temos um efeito favorável ao medicamento teste. E aqui o quanto que ele é favorável, quanto mais favorável em termos de redução de dor. E aqui seria, no lado rosa, um benefício para a droga controle, que neste caso era um tratamento padrão ouro, para tratamento de dor. Esta droga teste seria uma droga nova que estava sendo comparada ao tratamento padrão ouro controle. Muito bem. Então vejamos aqui se a estimativa da meta-análise ela estivesse neste ponto. O que significa a estimativa neste ponto? Que o efeito médio da droga, e aqui nós estamos trabalhando com diferença de média bruta para redução de dor, o efeito médio da droga teste nas diferentes populações avaliadas nos estudos que compuseram esta meta-análise, ela mostrou que ela produziu um efeito médio 25% maior na redução de dor do que o efeito produzido pela droga controle. Muito bem, e sempre nós temos um intervalo de confiança deste efeito, intervalo de confiança 95%, em que vai me dizer que o efeito verdadeiro, em função de um erro amostral, ele vai ficar entre 20% a 30%, neste caso 20% a 30% maior, fica dentro desta variação, ou seja, se eu repetir estes estudos, em 95% das vezes, se eu repetir 100 vezes esses estudos, em 95% destas vezes, a estimativa ficará dentro desta variação. Tá? E isto é o que representa o nosso diamante da meta-análise. Nós temos a porção central, que representa a estimativa pontual, e os cantinhos, os pontos aqui nos dois finais aqui do diamante representam os seus intervalos de confiança. Muito bem. Então vamos ao conceito de precisão e de imprecisão. Então, neste primeiro exemplo, o efeito médio da droga, ele produziu um efeito médio 25% maior na redução de dor comparado à droga controle. Mas o efeito verdadeiro, ele vai estar entre 10% e 40% maior. Em algum ponto desta faixa, entre 10% e 40%. Ele é melhor. Agora eu não consigo afirmar se o quanto ele é melhor. Ele pode ser 10%, 12%, 15%, 35%. Ele fica dentro desta variação. Muito bem. Um segundo exemplo em que a estimativa pontual é a mesma, 25% maior. Mas o meu intervalo de confiança ele é maior que o exemplo anterior. Ele está na faixa de 1% a 47%. Então, eu posso ter um efeito 1% melhor ou posso ter um efeito 47% melhor. E normalmente essa variação ela se deve ao que já nós vimos lá no item inconsistência, a amplitude. Essa amplitude do intervalo de confiança ele pode ser também em função de questões amostrais, de questões relativas às minhas populações, que algumas populações podem se beneficiar bem mais do que outras por alguma razão. Pode ser o nível de dor inicial que elas estavam, ele pode responder, mas aqui nós estamos olhando para a estimativa.
Então, ainda temos um benefício, né, que é significativo, favorável à droga teste. Né? Neste outro exemplo, né, este benefício ele é ainda essa estimativa pontual ela ainda é em 25%, mas agora o intervalo de confiança ele vai de 0 até 48%. Né? Então, o efeito verdadeiro ele pode ser nenhum quando eu aplicar para o meu paciente, não vai fazer diferença em relação àquela droga, ou pode ser até 50%, quase 50% maior na redução de dor. Há uma faixa muito grande de variação deste efeito. Né? Este outro exemplo, nós temos ainda uma estimativa pontual em 25%, mas um intervalo muito amplo, que vai de 10% melhor para a outra droga até 60% maior para a droga teste. Então vejam que eu tenho um intervalo bem amplo, né, de possibilidades. Né? Então, este é o conceito de imprecisão. Né? Quanto maior é este intervalo, mais imprecisão na minha estimativa, ou seja, menos certeza eu tenho no efeito real que eu vou aplicar lá para o meu paciente. Né? Se ela ainda toca na linha central ou vem para o outro lado, é pior, porque eu posso não ter efeito nenhum, né? Ou inclusive um efeito favorável a outra droga, que seria ainda pior. Né? Então, este é o conceito de imprecisão. Né? E a imprecisão, ela normalmente vai estar associada a um conjunto de coisas. Ao tamanho da amostra, e aqui eu não estou falando ao tamanho da amostra dos estudos primários, mas sim ao somatório das amostras de todos os estudos quando eu faço a estimativa da meta-análise. Lembramos que estamos avaliando uma estimativa de meta-análise neste item. Né? A não ser que nós não tenhamos meta-análise e tenhamos 2, 3, 4, um conjunto de estudos e que a gente esteja fazendo uma análise descritiva da certeza da evidência. Muito bem, então ela também pode estar relacionada a um número de eventos, quando eu tenho desfechos binários, né, eu posso ter um número reduzido de eventos e por isso eu tenho uma amplitude desse intervalo de confiança e uma maior imprecisão, né? E ele pode também ser em função da variabilidade das estimativas, né? Estimativas que ora estão para um lado, ora estão para um outro lado, né, da linha central, ela vai me dar um intervalo de confiança bem amplo e, consequentemente, uma maior imprecisão. Então, normalmente está associada a estas questões aqui. Muito bem. Então, como é que nós vamos julgar a certeza da evidência quando nós estivermos preenchendo o nosso grade? Muito bem. Então, o primeiro item, nós teremos que avaliar o tamanho mínimo da informação. Em inglês, a gente chama ele de Optimal Information Size. Isso quer dizer o quê? Se eu fosse fazer um estudo primário, né, com esta questão de pesquisa, qual é o tamanho amostral que eu teria que partir desse estudo? Né? Quantos pacientes eu teria que incluir na minha amostra? Tá? Algo neste sentido. Então, existe um número mínimo quando a gente está trabalhando com desfechos quantitativos e com desfechos qualitativos. E que número mínimo seriam esses? Aqui, desfechos binários, por exemplo, dicotômicos, né? O risco relativo, odds ratio, o hazard ratio, né? A razão de hazard. Eu teria que ter, somando os eventos do grupo teste e do grupo controle, um mínimo de 300 eventos. Né? Para desfechos quantitativos, eu tenho que ter um mínimo de 40 participantes, um N total, somando as amostras dos dois grupos, um N de 400. Então, esse é o primeiro ponto que vamos avaliar no item imprecisão. Né? Se eles
atendem ou não atendem esses mínimos aqui. Se não atenderem, a gente já pode rebaixar então em um nível por imprecisão esse conjunto de evidências. Muito bem. Mas este não é o único item que é avaliado na imprecisão. Nós também temos que olhar para a estimativa pontual e sua precisão, né, o seu intervalo de confiança. Então vejamos aqui nestes exemplos aqui. Agora, nestes exemplos, vocês observem que o tamanho do intervalo de confiança é o mesmo, né? E aí vem a pergunta, o que é um intervalo de confiança impreciso? Nós temos um ponto de corte? Não, nós não temos um ponto de corte para dizer, bom, até tanto de variação é impreciso, a partir de tanto não é impreciso, né? Então, como é que nós vamos avaliar? Esta é uma das formas de avaliação. Tá? Vamos ao primeiro exemplo aqui. Tá? Então, este diamante está me mostrando uma estimativa significativa, pontual, né? E um intervalo de confiança que está bem longe aqui da linha central. Estou trabalhando aqui com um desfecho, uma avaliação de diferenças médias. Né? Então, neste caso, eu tenho um benefício grande e o intervalo de confiança ele também está bem grande aqui no lado da droga teste. Então, não haveria razão para rebaixarmos por esse item, né, da precisão do intervalo de confiança. Este segundo exemplo, também temos um benefício significativo. É claro que comparado ao anterior, é um benefício menor. Ele, se anteriormente era grande, agora ele é moderado, né? Mas ainda assim o meu intervalo de confiança está todo dentro dessa faixa de benefício significativo a favor desta droga teste. Então não haveria razão para rebaixarmos por imprecisão. O terceiro exemplo, né, ele já se aproxima bastante da linha central, mas ele não chega a tocar na linha central. Então eu tenho um pequeno efeito significativo, né, a favor do grupo intervenção, do grupo teste aqui, e não haveria razão para rebaixarmos. Né. O quarto exemplo, né, nós temos um benefício aqui pontual do meu diamante, ele está no benefício, no setor de benefício, na faixa de benefício. Entretanto, o seu intervalo de confiança ele passa a linha central e pode ficar no lado de benefício para a droga teste. Neste caso, eu não tenho certeza do seu efeito. O efeito ele pode ser há uma probabilidade maior dele ficar dentro deste intervalo, né, de efeito a favor do grupo teste, mas ele pode também ficar lá. Então nós não temos diferenças significativas aqui entre as nossas drogas aqui, né? Então já poderíamos então tomar a decisão de rebaixarmos em um nível para imprecisão, né, neste ponto. Este outro caso aqui, nós também não temos uma diferença significativa entre droga teste e droga controle. Entretanto, a estimativa pontual ela fica do lado da droga controle, né? Então, ao contrário do exemplo anterior, né, fica muito mais favorável ao droga controle do que a droga teste, embora não tenha diferença significativa entre as terapias. Né? Então, aqui já poderíamos rebaixar em 2 níveis a certeza da evidência. Neste último caso, né, também com certeza em 2 níveis, em função dela estar toda dentro do intervalo de confiança favorável à droga teste, à droga controle. Muito bem. Então, fazendo um resumo desta forma de avaliar em precisão, né, avaliaríamos primeiro o tamanho mínimo da informação, né, para desfechos quantitativos, um N total de participantes de 400 e para desfechos binários, um N total de 300. Né? Sim, atingimos, não rebaixamos. Tá? Não atingimos, rebaixamos em um nível. Próximo elemento, a estimativa favorece a intervenção
e o intervalo de confiança não cruza a linha central, ok, não cruza, então não rebaixamos. Agora, a segunda possibilidade, a estimativa favorece a intervenção, mas o intervalo de confiança não cruza a linha central. Neste caso, aqui o intervalo de confiança cruza a linha central. Desculpa, esse não aqui está errado. Tá? Ele cruza a linha central. Então, rebaixamos em um nível. E a terceira decisão aqui, em rebaixar em 2 níveis, é quando a estimativa favorece o outro tratamento, o tratamento controle. E o intervalo de confiança ele está cruzando a linha central ou fica todo dentro do não efeito. Neste caso, rebaixaríamos em 2 níveis. Então, esta é uma forma mais tradicional de avaliarmos a imprecisão. O GRADE Working Group, considerando que não há um ponto de corte para o que consideramos um intervalo de confiança impreciso, então ele sugere que, na medida do possível, as avaliações desse item imprecisão elas sejam realizadas por meio de um threshold, né, que seria um limiar. Né? Nós teríamos que determinar o que seria um limiar, né, clinicamente importante para meu paciente, né, para aquele desfecho de interesse, obviamente. Né? Então, vamos ver o que seria esta forma de avaliar a imprecisão. Né? Neste mesmo exemplo que eu trabalhei anteriormente, com redução de dor comparando droga, teste e controle, vamos supor que nós determinemos, né, baseado na literatura, que eu preciso ter um benefício 10% maior para a droga teste para justificar que ela seja indicada, né, considerando, por exemplo, que ela tenha algum efeito adverso um pouquinho maior do que a minha droga controle. Né? Então, vamos supor, isto é um exemplo, tá? 10% maior. Muito bem. Então, considerando essa faixa aqui do que seria um benefício clinicamente importante, né, se o meu intervalo de confiança ele não está entrando nesta faixa, né, eu não rebaixaria por imprecisão. Né? Neste outro exemplo, também não rebaixo por imprecisão. Agora, neste caso, em que o meu intervalo, a minha estimativa, ela é mais que 10%, mas o meu intervalo, ele já cruza essa faixa, ele já entra numa faixa que seria menor que 10%, mesmo que não cruze ainda a linha central, ou seja, nós temos um diamante que está todo dentro de um efeito significativo, mas eu ainda vou rebaixar por imprecisão. Então, eu posso tomar esta decisão se eu considerar algum limiar que seja clinicamente importante para meu paciente. Tá? Neste caso aqui, né, ela cruza toda essa faixa de benefício e ainda poderia trazer um benefício para a droga controle. Então, aqui já seria justificável rebaixarmos em 2 níveis por imprecisão. Muito bem. Então, teríamos que determinar o que seria um benefício importante. Né? E esta é uma questão que varia muito, né? Varia muito com a questão de pesquisa, com o desfecho de interesse que está sendo avaliado, né? E tem que ser, na medida do possível, alicerçada na literatura. Né? Então, existem alguns pontos de corte já pré-estabelecidos quando estamos trabalhando com diferença média ponderada, por exemplo. Né? A diferença média ponderada, lembrando, é uma forma de avaliar os dados quando temos desfechos que são quantitativos e que foram mensurados por diferentes formas. Né? Por exemplo, inflamação gengival. Todos os estudos trabalharam com o desfecho em inflamação gengival de forma quantitativa. Entretanto, alguns mediram inflamação gengival por índice gengival de Lê, outros por percentual de sangramento à sondagem, outros por percentual de sangramento marginal,
outros por um índice chamado MGI, né? Todos eles são quantitativos. Então, eu vou fazer uma meta-análise usando uma diferença média ponderada. Considerando esta diferença média ponderada, né? Então, os pontos de corte baseados nos pontos do Cohen, né? Que estão descritos aqui no Handbook da Cochrane, né? Eles são estes aqui, né? Nós temos um efeito, podemos ter um efeito trivial ou praticamente sem efeito, de 0 a 0,2, né, tanto no negativo quanto no positivo. De 0,2 a 0,5 um efeito pequeno, um efeito moderado entre 0,5 e 0,8 e um efeito grande acima de 0,8. Então eu poderia determinar que eu vou avaliar toda a minha imprecisão baseado em estudos que me trouxeram um efeito, pelo menos um efeito pequeno. Então, quando o intervalo de confiança ele está menor do que 0,2, né, ele entra na faixa de 0,2, eu já baixaria por imprecisão. Né? Então, é uma forma de ser avaliado e aí temos que padronizar toda dessa forma. Quando estamos trabalhando com medidas binárias, né, odds ratio, hazard ratio, o risco relativo, também há essas correlações com estes pontos de corte do Cohen, né? E, entretanto, essas medidas binárias elas vão variar um pouquinho dependendo da prevalência do meu desfecho no grupo não exposto. Né? Então eu posso ter uma prevalência mais baixa, mais alta. Então essas duas figuras elas trazem o que seria esses pontos de corte, esses correspondentes de Cohen das medidas binárias, né? Quando eu tenho uma prevalência muito baixa, né, do meu desfecho nos não expostos e quando eu tenho uma prevalência de 10% no grupo não expostos. Né? Então, vamos aqui a quais seriam esses pontos de corte para risco relativo, né, quando eu tenho uma prevalência muito baixa de 1% nos não expostos. Né? Então, vejamos, um risco relativo aqui de até 1,69 seria um efeito trivial. Um efeito pequeno de 1,69 a 3,46. De 3,5 a 6,32 um efeito moderado e mais que 6,32 um efeito grande. Tá? No lado da proteção, né, de 0,8 a 0,99 um efeito trivial, de 0,5 a 0,8 um efeito pequeno, de 0,2 a 0,5 um efeito moderado e um efeito grande menor que 0,2. Há uma pequena variação destas medidas, né, na medida em que eu aumento a prevalência, então os meus pontos de corte eles ficam um pouquinho menores, né, no lado da proteção não muda, mas no lado do risco, né, até 1,46 é um risco pequeno, é um efeito trivial, um efeito pequeno de 1,46 a 2,32, o efeito moderado 2,32 a 3,08 e maior que 3,08 um efeito grande. Quando nós vamos para o odds ratio, né, muda um pouquinho. Né? Quando eu tenho uma prevalência pequena, ele fica parecida com um risco relativo, então 1,7, de 1,7 a 3,5, 3,5 a 6,7, maior que 6,7, na proteção é bem parecido. E quando eu tenho uma prevalência maior do meu desfecho nos não da minha condição nos não expostos, né, aí então eu tenho pontos de corte menores. Vejam que 1,54 até 1,54 é efeito trivial, até 2,71 é efeito pequeno, de 2,7 a 4,01 efeito moderado e acima de 4,01 um efeito grande. Então, poderíamos estar pensando em determinar pontos de corte,
né, para imprecisão baseado nestes pontos de corte já pré-estabelecidos na literatura. Tá? Então, resumindo, esta outra forma de avaliar a imprecisão, né, determinando um limiar, um threshold, né, seria assim. Então, mantemos aquela primeira análise, né, do tamanho mínimo da informação, sim ou não, se atingiu-se o tamanho mínimo, não rebaixa, se não atingimos, rebaixa-se, né? E depois, a estimativa favorece a intervenção e o intervalo de confiança não cruza a linha central e seu intervalo fica todo em uma faixa de impacto clínico importante para o paciente, né? Que eles chamam de Minimal Important Difference, ou diferença minimamente importante. Neste caso, não rebaixaríamos, né? Entretanto, quando a estimativa ela ainda favorece a intervenção, o intervalo de confiança não cruza a linha central, mas ele está invadindo esta faixa que poderia não trazer benefício clinicamente importante para o paciente, já justificaríamos rebaixar em um nível por imprecisão. E em 2 níveis, né, quando nós temos o intervalo cruzando a linha central, mostrando que o benefício pode não ser significativo. Então vamos a alguns exemplos aqui, né, avaliando o impacto do tratamento periodontal não cirúrgico na qualidade de vida relacionada à saúde oral. Nós temos um benefício aqui quando fazemos o tratamento de redução de melhora da qualidade de vida em 5,6. Né? Vejamos aqui a primeira coisa, ó, somamos, então estou analisando este diamante aqui, né, que é o total de todos esses estudos. Né? Então aqui nós temos 3 subgrupos, né? Um subgrupo de pacientes que foram acompanhados por 1 a 2 semanas, 3 a 4 semanas, 6 a 12 semanas. Né? E este diamante aqui é considerando esse pool de estudos, né, independente dos subgrupos. Temos um desfecho quantitativo, comparando, sendo avaliado através da diferença média, né, o antes e o depois da terapia. Temos aqui um N total de 519 pacientes. Então, atingiu o Minimum Information Size, que é 400, para desfechos quantitativos. Então, não rebaixamos pelo tamanho da informação. E a linha, o intervalo de confiança e a estimativa ela fica toda na faixa de benefício, né? Então, como não há um ponto de corte para determinarmos o que seria uma diferença média importante em termos de ganho da qualidade de vida, né, tomamos a decisão por não rebaixar por imprecisão, neste caso. Este outro caso, né, uma comparação de tratamento periodontal realizado em 2 fases separadas, uma fase supra e depois uma fase subgengival, em comparação a realizarmos um tratamento periodontal unindo fases supra e subgengivais em um único momento. Né? Vejam que eu tenho só 2 estudos aqui e o desfecho é redução de sangramento à sondagem. Nós temos um N total aqui de 102 pacientes, considerando os 2 grupos. Né? Então, eu já vou rebaixar pelo tamanho da informação, né, em um nível, e em outro nível pela imprecisão da minha estimativa. Então, minha decisão é rebaixar em 2 níveis aqui por imprecisão. Este outro estudo, né, somando os eventos, um desfecho binário, uma razão de risco ou risco relativo, né, eu tenho 120 eventos num grupo e 260 no outro, né, 380 eventos ao total. Né. Então, não rebaixo pelo tamanho mínimo da informação, e o meu diamante está todo dentro de um benefício, né? Então também não rebaixo pela imprecisão, tá? Não vou rebaixar então em nenhum nível.
Esta outra meta-análise, comparando o efeito de tratamento de canal com o uso de clorexidina ou controle, né, hipoclorito. Nós temos 2 estudos, né? Se somarmos aqui a razão de risco, um desfecho binário, razão de risco, né? Então, se somarmos os eventos, né, dos 2 estudos, né? E aqui o desfecho é a proporção, o evento, né, desfecho ou evento de interesse, é a proporção de dentes com cultura bacteriana positiva após as determinadas intervenções, em até 48 horas. Nós temos 8 eventos aqui e 11 eventos aqui, somando os dois, 19 eventos. Então está longe do tamanho mínimo da informação, que seriam 300. Então já justifica rebaixar em um nível. E há uma imprecisão aqui do intervalo de confiança, né, cruzando a linha do não efeito, né, o que justifica rebaixar em outro nível. Então a decisão aqui é em 2 níveis, o rebaixar em 2 níveis por imprecisão. E este aqui é o nosso exemplo da vacina BCG, né, que nós estamos trabalhando no preenchimento da certeza da evidência lá no Grade Pro. Então vejamos, né, nós temos o número de eventos aqui, é um risco relativo, né? Então somando os eventos do grupo experimental e controle, nós temos 3.115 eventos ao todo. É claro que a nossa amostra aqui é muito grande, 191 mil pacientes comparados a 166 mil pacientes. Então atingiu o tamanho ótimo da informação. E o meu intervalo, né, o meu efeito é um efeito moderado de proteção, né, o risco relativo de 0,49, então está na faixa do efeito moderado. E o intervalo de confiança ele vai de 0,34 a 0,7. Então ele fica entre a faixa de pequeno efeito e a faixa de moderado efeito. Muito bem, então neste caso, né, como ele tem um efeito no mínimo de 30%, né, nós não se justifica rebaixar a certeza da evidência por imprecisão, né, porque os dois indo lá no nosso item imprecisão, né, nós vamos colocar não grave, por esta razão que acabamos de fazer. Então, até agora, né, não temos um rebaixamento da certeza da evidência em nenhum dos itens avaliados.